Queridos irmãos, hoje nós lemos esse trecho tão impressionante da parábola do joio e do trigo. A explicação nos seria dada na próxima terça-feira. Só que terça-feira é a festa de São Joaquim Santana e, portanto, o evangelho será outro. Então vamos comentar o evangelho lendo a explicação que Jesus dá da parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Os apóstolos perguntam a Jesus: explica-nos a parábola do joio. Explica-nos a comparação do joio. E Jesus responde: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Ou seja, a interpretação que Jesus dá da parábola do joio não deixa muita margem para que nós nos aventuremos em outras explicações. Ele explica que o campo é um mundo. E no mundo, ele semeia os seus eleitos, o seu trigo bom. Mas o inimigo semeia a sua semente. Nós aqui temos uma referência indireta àquilo que aparece no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando do pecado original. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Duas sementes, duas descendências, duas procedências. Aqueles que procedem da mulher, isto é, aqueles que procedem da igreja, aqueles que procedem de Cristo, aqueles que procedem da graça. E de outro lado, aqueles que procedem da serpente, ou seja, aqueles que têm um modo de vida, um modo de pensar, têm os sentimentos que não são os característicos dos filhos de Deus. Mas Jesus diz: o campo é o mundo. Por que Jesus não diz que o campo é a igreja? Por que ele diz que o campo é o mundo? Ele nos diz que o campo é o mundo por um motivo, na minha opinião, muito simples. Porque nós precisamos nos esvaziar da ilusão de que nós encontraremos algum lugar isento de joio. Em todo lugar nós vamos encontrar o trigo de Deus e o joio do maligno. Em todo lugar. Dentro da igreja, fora da igreja, na família, na empresa, em qualquer lugar. Quer dizer, as pessoas que dizem assim: não, eu vou para a igreja porque lá só tem gente boa. Bom, você vai encontrar joio também. O joio está presente em todos os lugares.
E já está escrito antes para que ninguém reclame depois. Ou seja, nós não podemos ter a ilusão de um ambiente assim, puro, imaculado. Esses dias eu ouvi alguém falando, de que, inclusive, as pessoas precisam buscar liturgias que sejam trigo puro, trigo sem mistura. Para o Evangelho isso não existe. Você sempre vai encontrar alguma coisa de joio no meio. Porque nós não estamos no céu, estamos no mundo. Então, no mundo, nós encontraremos joio por todos os lugares em que nós fomos. Só que o Evangelho, a boa notícia é que nós também encontraremos trigo. Ou seja, nós sempre encontraremos gente boa de Deus por todos os lugares. Sempre. Até nos piores lugares você vai encontrar gente boa. Se você for, sei lá, na boca de fumo, tem alguma pessoa que é boa ali dentro. Numa quadrilha de bandidos, deve ter um que é melhorzinho. Você vai achar. Ou seja, o Evangelho nos previne contra as duas atitudes extremistas. A de quem tem aquele ideal puritano, nós temos que encontrar uma igreja de gente perfeita. Isso não existe. Porque as pessoas que pensam assim passam a vida inteira se isolando, se tornam, no fundo, antissociais. E vai ver que o fulano mesmo já é um joio. E é por isso que ninguém nem gosta muito dele. Mas, de outro lado, nos previne contra a ideia de que nós não vamos encontrar pessoas boas. Nós vamos encontrar pessoas boas em todas as circunstâncias. O profeta Elias teve essa tentação. Depois que ele fugiu de Jezabel e que, aconteceu tudo o que aconteceu com ele, o rei Acabe estava colocando os profetas de Baal em todo o reino de Israel. Ele fugiu para o Monte Carmelo, e lá Deus apareceu a ele, naquela brisa, de uma maneira invisível, e ele disse: eu ardo de zelo pela glória do Senhor, só restei eu de profeta. Deus diz: nada disso, não tem só você de profeta, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Tem muita gente fiel aí, não é só você não. Ou seja, quem quer servir a Deus não tem desculpa para não servir. E nós temos que pensar isso. Será que eu não estou querendo dar uma de trigo, assim, puritano, todo puro, e aí eu vou me isolando, eu vou me colocando num pacote, numa embalagem, num tipo de preconceito psicológico, e aí eu já jogo logo uma rede de maldade em tudo, de que ninguém presta, que está tudo corrompido, que não tem jeito? Não é assim. Eu preciso entender que, ainda que haja ambivalência e ambiguidade no mundo inteiro, e a igreja não está imune disso, eu sempre encontrarei o bom trigo de Deus semeado em algum lugar, e as nossas existências vão gerar algum tipo de consonância. Sempre. Portanto, sem puritanismo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Sem elitismo, sem essa ideia de que nós temos que ser os puros, os perfeitos, não. Nós temos que ser santos. Mas ser santo significa ser trigo. Ser. A diferença entre o joio e o trigo é o interior. Por fora eles são idênticos. A diferença é que o joio não tem, digamos assim, o grão dentro da espiga. E ele é venenoso. Mas ele é vazio. O trigo tem algo dentro. E o que ele tem dentro? Ele tem dentro a palavra. Ele funciona de acordo com os princípios da palavra.
os quais ele meditou, os quais ele introjetou, os quais ele inseriu dentro do seu coração. Por isso ele tem interioridade, mas tanto o joio quanto o trigo crescem. E isso é impressionante, porque o critério do Evangelho jamais é numérico, é qualitativo. Ou seja, não sei quem tem milhões de seguidores no Instagram, nas redes sociais, não sei quem faz um sucesso danado. Para o Evangelho isso não é nada, porque joio também cresce. O joio cresce. E trigo também. Tem que crescer, deveria crescer. A diferença não está nos números. A diferença está no interior. Quem carrega a qualidade da vida de Deus, a qualidade da vida de Deus, quem de verdade é o que o Evangelho diz, e não uma defraudação da palavra, por atitudes exteriores que podem ser até muito bonitas, mas que não carregam a densidade de Jesus Cristo. A parábola diz que os empregados procuraram o dono e disseram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E a colheita, diz Nosso Senhor, é o fim dos tempos. E são os anjos que vão separar o joio do trigo, porque é uma tarefa espiritual, não é algo que se possa ver do lado de fora. Vejam, é muito importante nós entendermos uma coisa. Quem tenta separar o joio do trigo pelas suas próprias mãos, sempre vai cometer assassinato espiritual. Vai acabar errando, vai acabar jogando fora quem é de Deus. E isso acontece muitas vezes ao longo da história. Por exemplo, lá no começo da igreja, assim que acabou a perseguição no século IV, houve uma crise terrível. Por quê? Porque tinha um monte de gente que tinha prevaricado e tinha cedido, oferecendo lá incenso para os ídolos pagãos, tinha apostatado, enquanto muitos mártires tinham morrido, muitos confessores tinham sofrido, etc., para guardar a fé. O que acontece? Termina a perseguição. E esses que caíram em apostasia? Uma parte da igreja não aceitou de volta. Uma parte da igreja disse: não podemos aceitar. Eles caíram em apostasia, traíram, conosco eles não ficam. A igreja falou: não podemos fazer isso. Não podemos. Eles pecaram, se arrependam e voltem para o bom caminho, voltem à fé. Bom, quando a igreja aceitou de volta os apóstatas, e ainda disse que não precisavam se batizar de novo, houve até uma polêmica na época. Então, vários grupos sectários saíram da igreja e fundaram comunidades de perfeitos, entre aspas, né? Nós somos os perfeitos, Deus fala conosco, etc. Isso só produziu frutos terríveis. Sempre produz frutos terríveis, de divisão. Depois essas seitas vão se acabando, vão se dividindo, aquilo vai virando uma desgraça. Por quê? Porque tentaram separar o joio do trigo com as suas próprias mãos. Isso não é tarefa nossa, nós não precisamos ter essa ansiedade, esse desespero, de jogar de um lado quem é bom, do outro lado quem não presta. Só Deus é que sabe, no fundo é isso. Na vida está todo mundo misturado.
Tem muita gente que parece santinho, mas é um demônio. E tem muita gente que parece um demônio e é um santinho. É assim. O que a gente vai fazer? Só Deus é que vê o coração. Aí o outro, nossa, é um grande defensor da doutrina segundo a sua cabeça. Mas você vai ver, o cara não entende nada do Evangelho, de Cristo, da fé, nada, zero, zero, zero. É só um ativista desesperado, só isso. Do outro lado, você tem uma pessoa lá que parece tão ignorante, mas conhece a Deus com intimidade, tem uma oração que sobe para o céu, assim, que nem uma flecha, uma coisa linda. Só Deus conhece aqueles que são seus. Para o Evangelho, nós temos que olhar para o nosso interior e entender o que eu sou. Eu sou. Eu tenho que estar preocupado com o que eu sou diante dele. Se o meu interior carrega a semente dele, carrega a palavra dele, se o meu interior carrega a qualidade da vida dele, que é o entendimento de andar segundo Cristo. Se isso está em mim, por fora eu posso parecer qualquer coisa, tanto faz. Isso aí é muito secundário. As pessoas podem olhar para você e dizer, nossa, que cara esquisito, né? Mas o coração está preenchido pelo Evangelho, então ele é de Deus. É isso que é importante. Não cair na ilusão de querer um trigal sem joio. Isso faz parte do mundo. As coisas são assim. O importante é que nós realmente sejamos o bom trigo de Jesus.